7 coisas que os ricos não compram, mas os pobres vivem correndo atrás e fazendo dívida para isso. Mas antes de trazer para você essa lista, é lógico que eu preciso introduzir algumas explicações para que você não saia por aí criando julgamentos precipitados a respeito de riqueza ou pobreza. Eu acho que o bom ponto de partida é entender a diferença entre ser uma pessoa frugal e uma pessoa muquirana. Eu sei que frugalidade é uma palavra bastante estranha e muito rara de se ver numa pessoa, porque é uma qualidade. O hábito de viver com simplicidade e moderação está cada vez mais raro, da mesma forma que essa palavra, frugal. A pessoa frugal, ela é capaz de pensar de maneira inteligente como vai gastar seus recursos muito valiosos, dentre eles sua energia, seu dinheiro, suas emoções, o seu tempo. Essa é uma habilidade muito difícil de se ter, já que as pessoas costumam perder muito do seu tempo e do seu dinheiro com coisas que são fúteis. Mas você não pode confundir a palavra frugal com o famoso avarento ou muquirana. O muquirana, ele evita gastar a qualquer custo, ainda que seja algo que vá realmente melhorar a qualidade da sua vida. Ou seja, essa pessoa ela tem um apego excessivo ao dinheiro e a bens materiais a ponto de não viver bem a própria vida. Infelizmente, eu não sabia a diferença entre essas duas palavras no início da minha jornada como investidor e acabei exagerando um pouco, quase que caindo para o lado muquirana ou pão duro. E por causa disso, a pessoa mais penalizada nessa história toda fui eu, que deixei de viver algumas experiências boas na vida em troca de nada. É bem verdade que no início é muito importante economizar, mas o exagero vai prejudicar a vida de qualquer pessoa. Felizmente, eu também desenvolvi a habilidade de mudar de opinião quando eu identifico que estou errado. Então, quando eu conheci a ideia de ser uma pessoa frugal, rapidamente eu fiz ajustes na minha vida para que ela cabesse mais na ideia da frugalidade do que de uma pessoa muito pão duro ou muquirana ou avarenta. A história e o cemitério estão recheados de pessoas que ficaram milionárias e algum tempo depois encontraram a ruína, faliram, perderam tudo que tinham. Empresários, ganhadores de loteria, investidores profissionais e a lista é vasta. Além da sorte, essas pessoas que conseguiram ficar milionárias, elas precisaram se arriscar além do normal para conseguir enormes quantias de dinheiro. O grande X da questão é que ganhar dinheiro é uma coisa, e manter esse dinheiro com você é outra completamente diferente. Eu aprendi um pouco sobre isso lendo um resumo da história de Jesse Livermore, que ele está comentado no livro A Psicologia Financeira. Em um único dia, esse homem ganhou 3 bilhões de dólares. Ele tomou gosto pelo risco, esqueceu de ter medo e acabou se afundando em dívidas. Infelizmente, no final, ele acabou tirando a própria vida. Algumas pessoas são excelentes em ficar ricas, mas péssimas em continuar ricas. Pode parecer um pouco paranoico eu falar sobre 7 coisas que os pobres compram e os ricos não, mas é muito importante ter medo de conhecer a ruína, principalmente depois que você acumula algum patrimônio ou alguma grana investida. E vai fazer sentido depois que eu começar a falar sobre as 7 coisas que pessoas ricas não compram e pobres vivem querendo. E aí você me pergunta, mas Dmitry, por que você está falando comigo sobre isso se eu nem dinheiro investido tenho ainda? É verdade. Você está aqui para saber o que é que os ricos não compram, mas os pobres continuam gastando. A questão toda é que quem está na fase de ganhar dinheiro costuma se arriscar muito e por causa disso acaba se esquecendo de ter medo de perder tudo que lutou para conquistar. A partir daí começam os problemas que muitos ricos ignoram. Se atolar em dívidas, entrar em pânico, sujar o próprio nome, ficar preso a uma única estratégia que muitas das vezes é passageira, depender de dinheiro de terceiros, ficar cansado e acabar desistindo. E por fim, o 7º ponto é viver do imediatismo. A vida é uma questão de sobrevivência. E mesmo que você já esteja rico, não deveria querer parar de continuar desenvolvendo a capacidade de permanecer ativo. Porque nem todos irão experimentar o extraordinário. Mas sem sombra de dúvidas, todos nós experimentaremos imprevistos. Por isso a gente tem que estar sempre alerta. Eu cresci, como a maioria das crianças, com alguns colegas de escola com fama de serem ricos. Eles não andavam de ônibus, tinha dinheiro para o lanche e para o almoço. E quando o pai ia buscar na escola, o carro era de cair o queixo, de tão bonito e chamativo que a gente via aquela máquina. E a casa com piscina? Todo mundo já teve um amigo assim, né? Era a alegria da turma quando a gente era convidado para tomar banho na casa de piscina de um amigo que a gente enxergava como sendo uma pessoa rica. Mas essa não era a realidade.
Era a minha perspectiva sobre como eu acreditava que a vida do outro era perfeita. Logo eu dizia para mim mesmo, exatamente isso que eu vou ter assim que eu ficar adulto. O problema é que são especificamente esses bens materiais que os ricos não compram na primeira oportunidade. Eu cresci e o primeiro salário mínimo de carteira assinada foi em dezembro de 2008. Note, R$ 580. O primeiro impacto brutal que eu senti quando eu vi a cor do dinheiro é que seria impossível ter casa, carro, viagens, comer em restaurantes somente com aquela quantidade de dinheiro. A realidade não era tão abastada ou fácil como eu achei que seria quando eu era criança. E é aí que o desejo começou a escravizar a minha vida. Por causa dessas memórias de infância e pela falta de educação financeira, que é o que eu estou compartilhando com você aqui agora, inclusive, se você está gostando do conteúdo do vídeo, eu já peço que você possa deixar o seu like e se inscrever no canal. Voltando aqui, então, por causa dessa infância que eu tive, pela falta de educação financeira, na minha opinião, essa mentalidade faz parte das pessoas. E como a maioria, eu queria pular a parte difícil e já ir para a parte fácil, a parte divertida, que era aquela que eu vivia na minha infância quando vi o amigo que tinha dinheiro. Assim eu comecei a gastar com coisas que pessoas ricas não compram antes de ter algum patrimônio. Pelo menos algum patrimônio que proteja a sua liberdade da escravização do sistema financeiro que a gente vive. E foi assim que eu percebi que as pessoas pobres priorizavam pensamentos e coisas que ricos não dão atenção no primeiro momento. O pior é que se eu não tivesse mudado as minhas atitudes em relação a isso, eu ia continuar escravo do dinheiro, das dívidas, da empresa, do patrão, das pessoas de uma maneira geral. Mas o que é ser rico e o que é ser pobre no seu ponto de vista? Se você, inclusive, quiser compartilhar uma nova definição aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de aprender um pouco mais sobre o que você pensa. O significado de riqueza e de pobreza tem várias interpretações, várias definições, dependendo do país, da cultura, da pessoa com quem você fala. Eu vou abrir mão de regras técnicas e de qualquer formalidade para focar apenas na minha definição que eu mesmo fui criando ao longo dos anos. A riqueza financeira, para mim, ela está ligada a dois fatores: ao patrimônio líquido e ao seu fluxo de caixa. O patrimônio líquido representa quanto do dinheiro você tem hoje para poder pagar todas as suas dívidas. Já o fluxo de caixa, ele mostra o quanto que você consegue poupar ou não após pagar todas as suas despesas do mês. Na prática, se você pode quitar todas as suas dívidas hoje, tudo que você deve, ficar completamente zerado de qualquer tipo de financiamento, empréstimo, enfim, qualquer dívida que você tenha, e ainda consegue ter um fluxo de caixa que gere renda suficiente para pagar as suas despesas, sendo que essa renda não dependa diretamente do seu tempo para que você possa ganhar dinheiro, então você é uma pessoa rica. No entanto, se você não tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas hoje, e a sua renda está diretamente ligada ao seu tempo, ou seja, se não trabalhar, não tem dinheiro na conta, você é uma pessoa pobre ou escrava do dinheiro. Essas são as minhas definições de riqueza e de pobreza. E agora que eu te expliquei tudo isso, acredito que a gente pode descobrir quais são as 7 coisas que os ricos não compram, mas os pobres vivem buscando ter. Essa lista não é em si de rico ou de pobre, mas dependendo do momento em que você as compra, que você as adquire, elas poderão te transformar em alguém pobre, especialmente se você não tem nenhum capital investido, renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, por exemplo. O primeiro item dessa lista são os falsos investimentos. Compras que você acredita que está fazendo algum tipo de investimento, mas na verdade é um verdadeiro cavalo de Troia, ou seja, só prejuízo. Qualquer coisa que você compre que vai te gerar imposto, despesa, manutenção, sem que em contrapartida você tenha uma renda de volta com esse investimento, com essa despesa, é um falso investimento. Pense nas compras que você fez recentemente, pega o seu extrato de cartão de crédito e dê uma olhada nos últimos 2, 3 meses, por exemplo. Dessas compras, lixe apenas aquelas que geraram algum retorno financeiro na sua vida. Eu vou aguardar aqui. E aí, conseguiu ver? Quando eu faço esse exercício com os meus clientes, a maioria deles fica extremamente assustados, porque não acreditam na quantidade de coisas que foram adquiridas, praticamente 100%, que não irão gerar nenhuma renda ou benefício futuro. Apenas ostentação e, lógico, posteriormente dor de cabeça com a fatura do cartão. E isso não importa se você ganha 5 ou 50 mil reais. O problema só costuma ser maior quando a pessoa ganha mais dinheiro.
O item número 2 que eu separei dessa lista, apesar de ser polêmico, ele precisa ser mencionado. Pessoas ricas não compram casa própria. Para uma pessoa que está começando a juntar dinheiro, a fazer seus próprios investimentos, considerar que ela tem como maior desejo de sua vida comprar uma casa própria é falta de instrução ou educação financeira. Geralmente, essa casa ela só vai ser quitada efetivamente daqui a uns 30 anos. Mesmo assim, quando ela é quitada antes, a pessoa teve que fazer um esforço absurdo entre renda extra, hora extra ou serviços extras para conseguir antecipar ou amortizar essas parcelas de trás para frente. Muito tempo dedicado para quitar um bem com pouquíssima liquidez. Eu estou pedindo para você tirar o conceito emocional. Se você tem uma família, é natural que você queira ter uma casa. Se você tem uma família que cresceu pregando que a ideia de casa própria é o sonho, é uma questão emocional. Se você olhar, tirar o emocional e olhar somente a parte racional e financeira, você vai perceber que não vale a pena. Se você pudesse ganhar uma casa agora ou receber 500 mil reais na sua mão, qual das opções você escolheria? Muitos escolheriam em primeira mão o dinheiro por ser algo extremamente difícil de conseguir juntar. A casa poderia ser comprada depois com uma pequena entrada e suaves prestações por mais de 30 anos. Esse tipo de pensamento, ele indica claramente falta de educação financeira, porque o ideal seria pegar esse dinheiro e investi-lo de forma estruturada e diversificada. Porque assim, em alguns anos, o assunto de comprar ou alugar uma casa para você seria indiferente, já que você teria patrimônio suficiente para escolher qualquer uma das duas opções, a que fosse mais confortável para você. A casa própria é um item polêmico, mas não é um dos maiores problemas. Um dos maiores problemas é o próximo item: luxos no cartão de crédito. Pessoas pobres se preocupam exageradamente com o que vestem, o celular, o tênis, o relógio, os restaurantes que frequentam. E como não é possível desfrutar de tudo isso ao mesmo tempo, o cartão de crédito ele entra em ação e facilita que você possa ter todas essas coisas ao mesmo tempo. O problema é o que você está sacrificando para conseguir ter isso exatamente no momento que você deseja. Em outras palavras, a criação de dívidas infinitas através desse cartão de crédito. Pessoas ricas compram essas coisas ou frequentam esses lugares quando eles são irrelevantes no seu bolso, ou seja, não fazem mais diferença no seu orçamento. Por outro lado, pessoas que ainda pensam sem ter educação financeira ficam escravas dessas dívidas e acabam não conseguindo ter investimentos a ponto de um dia conseguirem dizer que são ricas. E esse problema continua aumentando quando a gente fala de carro novo, carro zero financiado. O carro novo ele já é caro no Brasil e a conta fica muito, mas muito mais cara se a gente incluir todas as despesas, desde a compra financiada até a desvalorização desse bem no tempo. Um financiamento nas taxas atuais em que eu estou gravando esse vídeo, que a gente está em maio de 2026, faz com que você pague por praticamente dois veículos, um para você e outro para o banco. E aí você coloca na ponta do lápis a depreciação ou a desvalorização, o seguro, o IPVA, o combustível e as manutenções programadas, fora se o carro não vier com problemas na necessidade de troca de peças que estavam com defeito. O carro ele se transforma numa máquina, mas de torrar dinheiro. As pessoas de mentalidade rica, ou que querem ser ricas, ou que até mesmo já são ricas, pensam em utilizar a parcela que aquele carro geraria de despesa para investir em algo que fosse gerar juros a receber e não juros a pagar. O próximo na nossa lista é o e-commerce. Shein, Mercado Livre, Shopee, quartos e armários lotados de bagulhos, que em algum momento, na hora que você estava olhando pelo celular, pareciam ser indispensáveis para a sua vida. As compras por impulso explodiram, principalmente depois que a internet agilizou a logística da entrega de produtos na sua casa. Você junta coisas muito baratas com entrega rápida e na palma da mão o resultado é um consumismo exagerado por produtos que muitas das vezes não têm nenhuma utilidade. Em geral, os ricos não compram essas bugigangas, mas os pobres e a classe média são campeões em gastar por recebidos pagos para criar uma sensação de gratificação instantânea ou a famosa dopamina barata. O sexto item da nossa lista são ingressos que os ricos não compram para participar como competidores da corrida dos ratos. Empréstimos pessoais, cheque especial, rotativo, consignados, parcelamento da fatura do cartão de crédito. Essas são as melhores formas de você adquirir ingressos para a corrida dos ratos. Essa ideia é inspirada em ratos de laboratórios que passam a vida
presos dentro de uma gaiola, sendo utilizados como cobaias em experiências e experimentos, e para passar o tempo ficam correndo em círculos dentro de uma roda. Para as pessoas pobres, essa corrida é composta de 4 etapas. Trabalha, paga a conta, fica sem dinheiro, trabalha mais. E por fim, o nosso 7º item é que os ricos não compram bilhetes de loteria. A famosa fezinha que as pessoas fazem, acreditando que vão ficar ricas da noite para o dia, apostando em jogos de azar com um destaque especial para as bets ou apostas esportivas. Sem contar dos inúmeros esquemas de pirâmides que de vez em quando estouram na polícia por crimes contra o sistema financeiro. Pessoas pobres compram a ideia de que a entidade, a sorte ou até o próprio governo são responsáveis por transformar a sua vida em algo melhor. Gastam tempo e dinheiro com promessas falsas, enquanto pessoas ricas preferem pagar por educação, aprender a investir e como empreender. Desses 7 itens, tem algum que você não concorda que eu mencionei aqui? Eu sei. Exige muito se transformar numa pessoa rica, mas eu posso te dizer com toda certeza que vale muito a pena. Eu tenho muitos fatores para compartilhar com você que justificariam eu continuar sendo uma pessoa pobre. O governo, que governa apenas para políticos e magnatas, isso é revoltante, que tributa com uma das maiores cargas tributárias do mundo sem nenhuma contrapartida. A gente não tem uma saúde decente, uma educação decente, saneamento básico decente, segurança decente. O próprio governo que também cria inflação, por injetar dinheiro na economia de uma tal maneira que o preço das coisas sobem e a gente acaba ficando mais pobre toda vez que o mês vira. Um outro problema é a cultura da ostentação e do imediatismo, onde as pessoas confundem status com riqueza. E por não entenderem a diferença, acabam se tornando péssimas influências, inclusive nas próprias redes sociais. Sinceramente, eu nem precisaria mencionar todos esses fatores, porque porque a própria procrastinação que habita em mim e que é natural de qualquer ser humano já seria suficiente para me manter pobre até o final da minha vida. Talvez as pessoas e até mesmo você não perceba o quanto foi desafiador parar para escrever um roteiro, chegar aqui, gravar esse vídeo para poder compartilhar sobre um assunto que mudou a minha vida, que são os investimentos e a própria educação financeira. Mas eu posso dizer que foram horas lutando contra a preguiça e a falta de vontade para chegar aqui e fazer isso. Se para fazer um vídeo é algo que exige lutar contra a procrastinação, imagina então ficar rico. Mas não tenha a menor dúvida de que a sua árdua luta para deixar de ser pobre valerá a pena. Se você souber o que quer e mantiver a constância de fazer um pouco todos os dias, começando por entender de vez o que uma pessoa com mentalidade rica não compra e parar de uma vez por todas de gastar com coisas que jamais, em momento nenhum, vão te levar a algum lugar. Bons investimentos e até a próxima.